Nós iniciamos a histologia, então, estudando o primeiro tecido básico, chamado de tecido epitelial. Como nós já vimos, o tecido epitelial ele pode ser classificado de duas maneiras. Tecido epitelial de revestimento, que é aquele que vai constituir a pele, o revestimento mais superficial, chamado de epiderme, vai constituir mucosas, com o revestimento da parte que entra em contato com o lúmen, por exemplo. O trato gastrointestinal possui um canal por onde o alimento passa para que seja digerido, processado. O revestimento inicial do trato gastrointestinal é feito por um tecido chamado de tecido epitelial de revestimento. Nós temos ainda um tecido epitelial que é especializado na produção e secreção de determinadas substâncias e vai constituir o que nós chamamos de tecido glandular ou epitélio glandular. As glândulas, elas são geradas a partir do tecido epitelial. Mas, com relação ao tecido epitelial de revestimento, nós temos inúmeras funções. Esse tecido de revestimento, além de revestir, fornecer proteção para o organismo contra, por exemplo, a entrada de micro-organismos. A pele, a epiderme que constitui a pele, ela também constitui a primeira barreira de defesa com relação à entrada de micro-organismos. Embora nós sejamos colonizados por um conjunto de bactérias, por exemplo, que faz parte do que nós chamamos de microbiota, essas bactérias elas estão em equilíbrio com o corpo e ainda, se tiver algum tipo de bactéria patogênica, ou seja, capaz de causar doença, ela vai ter dificuldade de penetrar no tecido e entrar dentro do meu corpo, porque o tecido epitelial ele fornece uma barreira primária. Além disso, o tecido epitelial, mesmo de revestimento, ele é responsável por alguns processos como hidratação, absorção e, mesmo assim, também permite que alguma secreção seja realizada. Por definição, nós classificamos um tecido epitelial como células justapostas. O que é isso? Uma célula do lado da outra. Elas ficam em íntimo contato, ligadas pelas suas membranas. Entre essas células existe praticamente quase nenhuma matriz extracelular. Nós dizemos então que o tecido epitelial praticamente não possui matriz extracelular ou que a matriz extracelular no tecido epitelial é extremamente escassa. Além de ser formado por células justapostas, essas células são poliédricas. O que é isso? Apresentam vários lados. Toda célula epitelial ela vai ter uma superfície que nós chamamos de basal, que fica em contato com a parte de baixo do tecido, ou com outros tecidos que estão ali. Uma porção lateral, ou duas, ou mais, já que a célula tem uma estrutura tridimensional. Essa superfície lateral fará contato com as demais células e outros tecidos que constituem ali aquele órgão. E também a célula tem uma superfície apical. Normalmente, as células elas podem apresentar o que nós chamamos de especializações de superfície. Alguns produtos ou algumas modificações, principalmente na porção apical, são responsáveis por alguma função específica. Como que nós caracterizamos um tecido epitelial? A partir do momento que nós enxergamos um tecido onde as células elas são poliédricas, justapostas, elas podem estar distribuídas em uma ou várias camadas e ainda uma quase inexistência de matriz extracelular. Detalhe, a presença de matriz extracelular é necessário para o desenvolvimento e a penetração dos vasos sanguíneos. Desta forma, todo o tecido epitelial ele é avascularizado. A nutrição das células, principalmente de tecido epitelial composto, que nós chamamos de estratificado, ou seja, quando tem várias camadas, a nutrição dessas células é realizada por meio de difusão de nutrientes que chegam no tecido conjuntivo, que normalmente fica abaixo do tecido epitelial. As células epiteliais, por se tratar de um tecido avascularizado, são nutridas através da difusão de nutrientes e oxigênio que chega célula a célula, já que elas possuem canais e junções que comunicam uma célula a outra por meio de difusão do tecido conjuntivo. Os tecidos epiteliais, eles são caracterizados e classificados.
quais são os dois critérios que nós utilizamos para classificar e nomear um tecido epitelial. Primeiro ponto, as células, por serem poliédricas, elas também podem apresentar diferentes formas. Quais são os tipos de células que nós encontramos no tecido epitelial? A pavimentosa, quando a célula é alongada, ou seja, o comprimento dela é maior do que a sua altura. Normalmente, nós enxergamos o núcleo e também o citoplasma situados em uma posição mais horizontal. A célula epitelial ela também pode ser cúbica, quando ela tem um aspecto mais arredondado. Normalmente, os núcleos de células cúbicas que nós enxergamos na histologia são arredondados. A célula epitelial ela também pode ser colunar. Células colunares também são chamadas de prismáticas ou células cilíndricas. Neste caso, a altura da célula é maior do que a sua largura. Temos então os três tipos de células possíveis, mais frequentes no tecido epitelial: a pavimentosa, a cúbica, que é arredondada, e a cilíndrica, também conhecida como colunar ou prismática. Para dar a nomenclatura ao tecido epitelial, nós também precisamos levar em consideração o número de camadas pelo qual ou pelas quais esse tecido epitelial ele é constituído. Quando as células formam uma única camada de células, nós dizemos que esse tecido ele é simples. Quando o tecido epitelial ele é formado por duas ou mais camadas de células, nós dizemos que esse tecido ele é estratificado. Para dar a nomenclatura a um tecido, nós precisamos associar a morfologia e o número de camadas. Por exemplo, um esôfago, ele inicia na base do seu epitélio com células cilíndricas. Essas células, à medida que vão proliferando e constituindo um tecido de várias camadas, elas ficam cúbicas, mas quando nós observamos a superfície do epitélio do esôfago, as células são pavimentosas. Percebam que neste exemplo nós temos várias camadas de células. Trata-se, portanto, de um tecido epitelial estratificado. Mais ainda, em tecidos estratificados é comum que a morfologia da célula mude da base para o topo do tecido. Neste caso, nós temos que levar em consideração a superfície do tecido. Qual é a morfologia que a célula superficial apresenta? Neste caso, se o tecido epitelial apresenta na sua superfície células pavimentosas, nós vamos classificar, por exemplo, o esôfago como um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Outro exemplo, a pele. Possui praticamente a mesma constituição do esôfago. Células cilíndricas que vão ficando cúbicas no meio do tecido e chegam na superfície pavimentosa. No entanto, a pele tem um adicional. Existe uma intensa secreção de proteína chamada de queratina, que vai constituir uma camada mais superficial sobre as células pavimentosas. Neste caso da pele, por exemplo, nós vamos chamar de tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado. Muito parecido, não? Da mesma forma, o esôfago ele pode ser classificado como tecido epitelial estratificado pavimentoso, ou ainda, tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado, que é justamente para não confundir com a pele. Outros exemplos, as glândulas. Pegamos a tireoide, uma glândula folicular. Os folículos são revestidos internamente por um único conjunto de células. Essas células formam uma linha, ou seja, uma única camada. Nós podemos classificar esse tecido epitelial, então, como simples. A forma das células que faz o revestimento do folículo tiroidiano é cúbica. Neste caso, nós teremos um tecido epitelial cúbico simples. Não se esqueçam, a classificação do tecido epitelial precisa levar em consideração o número de camadas e a morfologia da célula.